Como todos os domingos pela manhã, o Centro Espírita Allan Kardec sempre abre as suas atividades com as preleções que falam sobre a vida de Jesus e os ensinamentos que o mesmo nos deixou. Que possamos aprender e, ao mesmo tempo, colocar em prática, na medida do possível, aquilo que ele nos ensina há mais de 2000 anos. Hoje, nós estaremos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre bem-aventurados os aflitos. Todos nós carregamos as nossas dores, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas inseguranças. E é sobre isso que Jesus nos fala. Mas quando lemos essa passagem no Evangelho, ainda hoje, nos damos conta que para onde nós olharmos, nós detectaremos a presença do sofrimento humano. E esse sofrimento humano realiza, por incrível que pareça, o trabalho de aperfeiçoamento de nós espíritos. Através desse sofrimento que nós evoluímos no atual estágio em que nos encontramos. Não que a Terra seja um triste hospital, onde somente se encontram as aflições, as dores, o pranto e o ranger de dentes, como está no Evangelho. Na Terra existem bênçãos que se manifestam sob os mais variados aspectos. Essas bênçãos, quando chegam até nós, é que já estamos prontos para compreendê-las e entendê-las, que não é apenas mérito nosso. Mas as aflições que Jesus se refere, elas desempenham um relevante papel no nosso processo evolutivo, como seres humanos, como espíritos que somos. Daí as palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus está nos mostrando que a aflição é temporária, o sofrimento é temporário. Ele está apontando a compensação que todos nós teremos quando nós compreendemos que o sofrimento, através da resignação, nos leva a bendizer aquilo que estamos vivenciando, porque é o prelúdio da nossa cura espiritual. Muitas vezes nos preocupamos porque eu não tenho a cura do corpo físico, porque eu não consigo evoluir e resistir à doença que me afeta, ao sofrimento que me atinge, porque esse evoluir, esse melhorar é do Espírito, e nós, compreendendo isso, avançamos. Começamos a compreender o sentido profundo das palavras de Jesus, porque na sua condição de escola de aprimoramento moral que nós estamos vivenciando, a dor, a aflição, ela tem esse trabalho fundamental de nos educar como espíritos. É dessa forma que pouco a pouco compreendemos também a dor do outro, o sofrimento do outro, ou não, ou a alegria do outro, a saúde do outro. As dores, as aflições deste mundo também se referem ao pagamento das nossas dívidas, dos nossos erros de existências passadas. Nós aqui estamos resgatando dívidas. E o resgate de dívidas se faz não apenas através do sofrimento e da aflição, mas também da compreensão do momento que vivenciamos, das vibrações que emitimos, sejam elas de dor ou de amor. Se nós suportarmos pacientemente, com compreensão, essas dores que muitas vezes lamentamos, blasfemamos, elas estão nos poupando séculos de sofrimentos nas vidas, nas existências futuras. Temos que ter uma visão de futuro, para que possamos compreender o momento que estamos vivenciando, particular ou da humanidade. Em nosso mundo físico, não existe ninguém que se encontre livre dos sofrimentos e das aflições. Ninguém está livre. Muitos de nós nos iludimos por algum tempo,
É verdade. Damos a impressão aos demais que somos invulneráveis à dor, que não sofremos, que não carregamos aflições. Mas, disfarçado ou à vista de todos, o sofrimento existe. E ele existe para conduzir as nossas mentes que ainda estão distraídas à reflexão inevitável, à meditação daquilo que somos, daquilo que seremos. É estranho falar sobre a aflição como algo que nos levará para um futuro melhor. Mas ela é, sem dúvida, uma educadora sublime e incompreendida, cuja missão é nos tornar felizes, nós que ainda somos desventurados, levando-nos ao progresso individual e coletivo. Bem-aventurados os aflitos, porque já despertaram, já acordaram para o real sentido do Espírito. Os desconcertos do nosso espírito, quando nós nos desequilibramos, nos desarmonizamos, os fluxos da energia que o Pai nos traz, permite a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais. Elas só se instalam em nós quando nós estamos desequilibrados, aflitos, desesperançados. E passamos a vivenciar em nós mesmos, ou em nossas famílias, ou em nossos amigos, as demências, as doenças degenerativas, o desequilíbrio mental, que nos aflige. E pensamos, o que fizemos para receber tanta dor, tanta punição? Mas é sob esse jugo, esse açoitar desses acúlios de dor e de aflição, é que nós despertamos a consciência e passamos a verificar as finalidades sublimes da vida. A nossa vida é sublime, por mais estranho que possa nos parecer. Olhamos o nosso dia a dia e não vemos a beleza da vida, porque estamos apegados à nossa dor, à nossa aflição. E nós passamos a trabalhar no bem, e acreditamos que somos credores somente de bênçãos, de saúde e das benesses materiais. Oferecemos sacrifícios, cumprimos promessas, na tentativa de subornarmos, enganarmos a espiritualidade para que ela nos poupe do sofrimento. Mas não é assim que funcionam as leis universais. Esses comportamentos inúteis que nós vamos adquirindo ao longo da nossa existência são enganadores. Porque, amigos, a ação no bem, sob qualquer aspecto, considerada que ela possa ser, ela já nos faz bem, ela já nos edifica. Quando trabalhamos no bem, sentimos o prazer de praticar o bem. Estamos já recebendo o retorno dessa ação. Mas essa ação no bem, ela não impede de nós vivenciarmos as experiências aflitivas, encarregadas de conferir os nossos valores morais. O quanto já avançamos. Bem-aventurados os aflitos. Jesus continua dizendo. Jesus, portador de equilíbrio pleno, considerava o amor como a causa única para a realização ideal do ser. Está nos ensinando que devemos amar, para que possamos aliviar as nossas aflições e as nossas dores. E só aí conseguiremos aliviar as aflições e as dores do próximo. Sabemos, todos nós já na doutrina espírita, que o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo que Jesus carregou, nenhum de nós conseguiria carregar. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será de acordo com a resignação e a coragem que nós vamos exercer ao carregá-lo. E essa recompensa que nós almejamos, ela será maior do que a mais penosa aflição que hoje estamos vivenciando. Mas precisamos merecê-la. E é para isso que a vida que nós temos a cada momento se apresenta cheia de problemas,
cheia de tribulações, cheia de obstáculos. E nós pegamos muitas vezes a perguntar: eu não venço a cada dia a quantidade de problemas que se apresentam para mim. Que mal eu fiz a Deus para que isso aconteça? Todos nós já fizemos essa pergunta. Que mal eu fiz a Deus para que isso aconteça? De onde vêm tantos problemas na minha existência? Mas é importante fazermos essa pergunta, porque a resposta é imediata. Não fizemos mal nenhum a Deus. Não conseguimos fazer. Não temos o poder para isso. Nós fizemos mal a nós mesmos. Essa é a realidade da resposta que obtemos nesse momento. Jesus, sem nenhum débito perante a consciência cósmica, não é nem perante a própria consciência, elegeu o sofrimento doloroso que muitos de nós acreditamos que terminou na crucificação, mas não terminou, porque Jesus até hoje é incompreendido. É um sofrimento para o Mestre, é uma aflição para Ele. E Ele nos ensina que a resignação ante esses infortúnios aparentes nos proporciona coragem, nos dá forças, porque a todos nós seremos chamados em um determinado momento para mostrar o quanto aprendemos, o quanto conseguimos avançar. Mas é fácil? Não é. Pouco a pouco nós vamos nos intoxicando com as nossas queixas, com as nossas lamentações, com as nossas reclamações. E ante as provas a que nós somos chamados, nós com essas queixas aumentamos essas aflições, essas dores, e vamos nos afastando da fala de Jesus, que é bem-aventurados os aflitos. Nós procuramos o consolo na matéria, naquilo que nos pode proporcionar o prazer imediato. Devemos aprender a poupar também o nosso próximo das nossas lamúrias, porque a dor é nossa, mas também é de todos. Aqueles que escolhemos para contar as nossas dores também carregam fardos pesados que vão procurando conduzir com elevação e com dignidade. Antônio, você está nos dizendo que não podemos falar nada sobre as nossas aflições e dores para aqueles que amamos? Podemos sim, mas não devemos sobrecarregá-los com os mínimos detalhes daquilo que nós sofremos. Porque a dor é nossa, a dor é necessária para que nós possamos avançar. Aquele que nos aconselha, ele não vive em privilégio. A sabedoria com que ele nos orienta, com que ele nos informa, com que ele nos dá força, ele a conquistou através da própria aflição, que ele manteve com dignidade, com esperança na vida futura. E nós, espíritas, conhecemos a reencarnação e sabemos que todo efeito provém de uma causa equivalente e que, portanto, todas as ocorrências que acontecem conosco fazem parte do nosso roteiro iluminativo que devemos seguir. Cada um de nós tem um roteiro de iluminação. E esse roteiro não está preenchido com as dores e as aflições do outro. Ele já tem a dele. Está preenchido com as nossas dores, com as nossas aflições. E é necessário passarmos por elas. E quando soubermos, nesse caminho de iluminação própria, agradecer a Deus a oportunidade que nos é oferecida para a recuperação moral e espiritual, quando estivermos cultivando os sentimentos da paz, com essa função terapêutica de cura do espírito, buscaremos auxílio, não junto àquele que sofre mais do que nós, mas em nós mesmos. O que eu posso fazer por mim nesse momento de dor e aflição que estou vivenciando? Onde eu busco o lenitivo, onde eu busco o alívio,
para o meu sofrimento. E assim aprendemos a lição de amor que nos está sendo dada. E vamos aprendendo pouco a pouco que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós podemos suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas, conforme o modo que vamos encarando a vida atual. Se encaramos essa vida como uma vida de misérias, teremos uma vida de extrema aflição. Quando encaramos pelo ponto de vista da vida espiritual, vamos nos dando conta, pouco a pouco, que a vida material é apenas um ponto, é um segundo da nossa existência no infinito. Compreendemos que ela é curta e reconhecemos que esse momento doloroso, penoso, aflitivo que estamos vivendo é de rápida passagem, tanto para o nosso próximo quanto para nós. E isso sempre nos traz a certeza de um futuro próximo. Se nós não acreditamos que existe um futuro próximo mais feliz, nós caímos nas aflições e nas dores. Esse futuro próximo, ele nos sustenta, ele nos anima. E ele permite que, longe de nós nos queixarmos, permite que agradeçamos aos céus o sofrimento que no momento temporário estamos vivenciando para fazer que avancemos. Quando acreditamos apenas na vida corpórea, essa que vivenciamos, ela nos parece interminável. A dor nos oprime com todo o seu peso. E pensamos assim: que vida longa minha, Senhor! Por que não me chama para os seus braços? Por que chama outros e não a mim? Porque ainda temos um roteiro iluminativo para seguir nesta existência. O outro já cumpriu, o outro já seguiu, já superou as suas dores e as suas aflições na atual existência. E vamos ao Espiritismo. O Espiritismo não é o mensageiro da eliminação do sofrimento. O Espiritismo é o consolador, que nos oferece os recursos hábeis, as ferramentas, para que todos nós possamos superar todo e qualquer conflito, amargura, provação, aflição, construindo um futuro melhor que nos espera. Isso é o Espiritismo. Nos traz a luz, nos dá um novo horizonte, a visão do momento em que estamos vivendo, para que possamos avançar. As aflições, as dores, os sofrimentos são como a tempestade que devasta a floresta. Tivemos uma tempestade há pouco em Campinas, mas essa mesma tempestade, ela é responsável pelos futuros brotos exuberantes que se encherão de flores e de frutos. Nós somos aqueles que daremos frutos em abundância. Por isso que o Cristo nos disse que com a fé transportam-se montanhas, montanhas de dores, montanhas de sofrimentos, montanhas de tristeza. E Ele está nos dizendo que quando sofremos e temos fé, estamos sob a sua proteção. E esses momentos em que nós nos tornamos mais fortes, essas dores serão as primeiras notas alegres na vida espiritual. A questão é que pouco de nós sofrem bem. Bem poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. A prece que todos nós referimos sempre, e ela é importantíssima, ela é um apoio para a alma. Contudo, a prece em si não basta. É preciso que tenhamos por base a fé viva na bondade de Deus. É preciso que saiamos do desânimo e comecemos a caminhar para o nosso próprio bem, acompanhado pela força da prece. Bem-aventurados os aflitos, podemos compreender então como: bem-aventurados todos nós que têm ocasião de provar a sua fé,
a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus. Porque teremos centuplicadas a alegria que nos falta na terra, porque depois do trabalho virá o repouso. Nós precisamos dessa bem-aventurança, ter paciência e nunca desistirmos da luta, nem nos considerarmos perseguidos pela justiça divina. A paisagem humana é abençoado o rincão do processo evolutivo que o Pai nos oferece, para que possamos desenvolver a sublime chama que o Pai colocou em nosso peito. Vamos bendizer as nossas dores e aflições e transformar as nossas lágrimas de agora em futuras pérolas de incomparável beleza, com que nós coroaremos ao término da jornada vitoriosos sobre a noite das nossas aflições. Após cada noite vem o amanhecer, após cada dor vem o alívio, após cada tormento vem a consolação. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Então, conscientes e conhecedores das leis da vida, vamos nos alegrar com o ensejo de crescer e de sublimar, avançando com coragem e destemor estrada fora, cantando esse hino de louvor e de reconciliação com o Pai, ao invés de nós maldizermos e perguntarmos que mal eu fiz a Deus, louvarmos ao Pai. Senhor, que queres que eu faça? O que preciso mais para provar que confio em Ti, que acredito em Ti, que sei que a vida futura será de consolações e alegria para o meu espírito que hoje está em regeneração, em processo de progresso e avanço para a própria felicidade. Essa é a palavra de Jesus no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. É uma análise superficial, é claro que há muito mais do que isso que estamos falando, mas ela visa atingir o nosso coração, despertar as nossas mentes e a nossa consciência e nos perdoarmos por tudo que já fizemos de errado, pedimos perdão pelas nossas dívidas passadas e transformarmos o nosso sofrimento em bem-aventuranças, porque os mansos e pacíficos herdarão a terra. E nós estamos aqui para isso, para herdarmos essa terra, nos tornando mansos e pacíficos. Que a paz de Jesus ilumine a todos nós, alivie o sofrimento que no momento carregamos, porque o Mestre não nos esquece, o Mestre não nos abandona, o Mestre nos ama, e nesse infinito amor, Ele nos cura, desde que nós permitamos. Bom dia a todos e até a próxima oportunidade.